O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de iniciarmos a celebração da Santa Missa, neste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, queremos abençoar a nova imagem do Cristo Bom Pastor, aquele que é o titular desta comunidade. Recentemente, inaugurando a nossa comunidade, abençoamos a imagem de São Judas Tadeu, padroeiro da comunidade, e hoje, com alegria, queremos abençoar a imagem do Cristo Bom Pastor, que dá o título a esta comunidade. E abençoando a imagem do Cristo Bom Pastor, pedimos a Jesus, que é o Bom Pastor, porque deu a vida por nós, que Ele continue pastoreando a nossa comunidade, continue pastoreando cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Caríssimos irmãos, temos realmente de que regozijar-nos, pois vamos bendizer a Deus por ocasião da bênção desta nova imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o Bom Pastor, que agora vai ser colocada à veneração pública dos fiéis. Esta imagem sagrada deverá, em primeiro lugar, lembrar-nos que Cristo é a imagem invisível do Deus invisível, o Filho eterno de Deus, que veio ao seio da Virgem, é sinal e sacramento de Deus Pai. Ele disse com efeito: quem me vê, vê o Pai. Ao venerarmos, portanto, esta imagem, levantemos os nossos olhos a Cristo, que reina para sempre com o Pai e o Espírito Santo. Nós vos louvamos e bendizemos, Pai Santíssimo do gênero humano, que enviastes ao mundo vossa palavra, para que, assumindo da Virgem a humanidade, se tornasse nosso Salvador e irmão primogênito, a nós semelhante em tudo, exceto no pecado. Vós nos destes em Cristo o supremo modelo de santidade. A Igreja venera-o como criança e, olhando no berço o frágil menino, adora nele o Deus Todo-Poderoso. Contemplando sua face, vê o rosto de vossa bondade e, recebendo de sua boca palavras de vida, enche-se da vossa sabedoria. Buscando o íntimo do amor de seu coração, ela se inflama no fogo de amor do Espírito, derramado para a regeneração dos homens. Vendo banhada em sangue divino, venera este sangue precioso em que ela própria se purifica. Rejubilando-se com a ressurreição de Cristo, antegoza a glória do esposo. Nós vos rogamos humildemente, Senhor, que os vossos fiéis, ao venerarem a imagem de Cristo como pastor, sintam a presença do próprio Cristo Jesus e, tendo em vida carregada a imagem do homem terrestre, consigam um dia transfigurar-se no homem celeste. Pai, que o vosso Filho seja para eles o caminho por onde cheguem até vós a verdade que ilumina os corações, a vida e o alimento de suas vidas.
Seja a luz que dissipa as sombras, rocha e abrigo dos viajantes, porta de acesso à nova Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens bem amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos. Nós os adoramos.
Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga, eterna é a sua misericórdia.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não se mancha nem murcha e que é reservada para nós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de grande alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria invisível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acreditastes também porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé
disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o segundo domingo da Quaresma recebe o título Domingo da Divina Misericórdia. O Papa São João Paulo II, no ano santo, em 2000, proclamou o segundo domingo da Quaresma como Domingo da Divina Misericórdia. Trata-se de um pedido que o próprio Jesus revelou a Santa Faustina, uma santa polaca, portanto conterrânea de São João Paulo II, e o Papa, sensível ao apelo de Jesus manifestado através de Santa Faustina, proclamou o segundo domingo como o Domingo da Divina Misericórdia. De fato, nós encontramos no Evangelho a manifestação da misericórdia de Deus. O texto do Evangelho que hoje nós escutamos é um texto que revela a instituição do sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. O Cristo ressuscitado pôs-se no meio da comunidade, comunicou a paz, soprou o Espírito Santo e deu aos apóstolos a missão de perdoar os pecados. Essa missão é a missão que a Igreja recebeu de Cristo, a missão de dispensar a misericórdia de Deus através da confissão. É o próprio Jesus quem quis que nós recebêssemos o seu perdão através do sacramento da confissão, através da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e, conduzida pelo Espírito Santo, a Igreja nos absolve através do sacerdote. Por isso, hoje, realmente nós celebramos o Domingo da Misericórdia, porque contemplamos Jesus que deseja que a obra da salvação se perpetue. Por qual motivo o Verbo Divino se fez carne? Para nos salvar da morte eterna, que é fruto do pecado. Mesmo Jesus realizando a obra salvífica, morrendo na cruz, e nós recebendo o batismo, nós continuamos pecando. E continuando pecando, nós caminhamos para a perdição. Mas Jesus, prevendo a fraqueza humana, institui o sacramento da confissão para que, confessando as nossas faltas, o mistério de Cristo se perpetue na vida de cada um de nós, arrependidos dos pecados cometidos. Por isso, hoje, com alegria, nós louvamos a misericórdia divina, porque de fato Deus não quer a nossa condenação, Ele deseja a nossa salvação. A liturgia do segundo domingo continua descrevendo
as manifestações do Cristo ressuscitado. No capítulo 20 do Evangelho segundo São João, nós encontramos 3 aparições do ressuscitado. Primeiro, Jesus aparece a Maria Madalena. Depois, Jesus aparece aos 10 apóstolos. E por fim, Jesus aparece aos 11 apóstolos. As aparições de Cristo indicam que Jesus realmente está vivo. Ele ressuscitou. Jesus não é um fantasma. Nós não podemos ver a ressurreição como uma narrativa que foi construída por um grupo de discípulos de Cristo que tomaram alguma coisa e começaram a ter alucinações e viram o Cristo ressuscitado e começaram a contar essa narrativa que chegou até nós. A ressurreição não é fruto da alucinação dos discípulos, ou ainda, a ressurreição não é uma narrativa construída por alguns homens que, frustrados com a morte de Cristo, encontram uma forma de alento psicológico, porque tamanha foi a dor que eles viveram, e não suportando a dor, eles começam a dizer que Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou de verdade, e nós temos os sinais materiais da ressurreição. O sepulcro está vazio, os panos que envolveram o corpo de Cristo estão dobrados no chão. Os apóstolos que fizeram a experiência do encontro com Jesus testemunham a ressurreição de Cristo. Nós temos os sinais que indicam a ressurreição de nosso Senhor. Porém, mais do que os sinais, nós somos chamados a pedir a Deus a virtude da fé. Como Jesus no Evangelho de hoje nos ensina: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Nós não vimos o Senhor ressuscitado como Tomé, como os outros 10 apóstolos, como Maria Madalena. Mas nós somos chamados a pedir a Deus a virtude da fé, para que os sinais que hoje indicam a ressurreição de Cristo sejam por nós experimentados. E hoje a advertência que a liturgia nos faz é sobre a bem-aventurança da fé. Fazendo uma meditação, cheguei à conclusão que nos dias de hoje existem cristãos ping-pong. Já jogaram ping-pong? Sim ou não? Sim. E quando nós jogamos ping-pong, o que acontece com a bolinha? Ela pinga numa mesa, pinga no outro lado da mesa. Fica pingando a bolinha. Hoje também existem cristãos ping-pong, que ficam pingando nessa comunidade, naquela comunidade, nessa igreja, naquela igreja, em busca de sinais, porque precisam de sinais para crer na presença do ressuscitado. Jesus está curando naquela comunidade. O cristão ping-pong sai da sua comunidade e vai na outra comunidade, porque o cristão ping-pong precisa de sinais materiais da presença de Jesus ressuscitado. Os sinais já estão dados, e os maiores sinais nós temos cada vez que nós celebramos a Santa Missa. A comunidade reunida é um sinal que Cristo está vivo no meio de nós. Jesus diz: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. A comunidade reunida é um sinal da presença do Cristo ressuscitado. Aquele que tem a fé indicada por Cristo no Evangelho, bem-aventurados os que creram sem ter visto, não precisam de sinais materiais, não precisa de cura, não precisa de milagre, porque crê verdadeiramente na ressurreição. Vamos olhar a nossa fé. Os milagres eucarísticos. Faça um estudo sobre os milagres eucarísticos e você chegar à seguinte conclusão: não posso dizer todos, porque não conheço todos, mas a grande maioria dos milagres eucarísticos aconteceram porque as pessoas não tinham fé. Não tinham fé. Quando se tem a fé, nós não precisamos dos sinais extraordinários, porque a fé nos assegura que, mesmo não vendo sinais extraordinários, nós cremos na presença de Deus, e essa é a fé virtuosa. É essa fé que Jesus está indicando no Evangelho. Bem-aventurados os que creram sem ter visto.
Não precisaram tocar nas chagas do Cristo ressuscitado. Não precisaram ver as marcas dos pregos. Creram sem ter visto. Essa é a fé, porque nós temos o maior de todos os sinais, a ressurreição de Cristo. A comunidade está reunida, é um sinal de Cristo. Nós temos outro grande sinal da presença do ressuscitado, a palavra de Deus. Aquele que ouve atentamente a palavra de Deus, como nos ensina São Paulo, a fé vem pela pregação, ela entra pelos ouvidos. Aquele que ouve atentamente a palavra de Jesus, reconhece a presença de Cristo que está no meio de nós. A Eucaristia é este grande sinal da presença de Jesus. Quando nós descobrimos o valor da Eucaristia, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de cura, nós não precisamos de milagres, porque reconhecemos que o maior de todos os milagres se dá em toda a Santa Missa sobre o altar. Jesus realiza o seu sacrifício redentor e nos dá como alimento o seu corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a fé que nós devemos pedir a Deus. Não seja cristão ping-pong, que fique em busca de milagres. Tem cura aqui, tem libertação aqui. Infelizmente, essas ideologias penetrou até na Igreja Católica. Infelizmente. Nós não temos que ir atrás dos milagres. Nós temos que ir em busca do Senhor dos milagres, que é Jesus ressuscitado que está no meio de nós, onde os cristãos estão reunidos, onde a palavra de Deus é pregada segundo a doutrina da Igreja, onde a Eucaristia é celebrada, onde nós ouvimos a palavra de Deus e temos a oportunidade de alimentar a nossa vida com a Santa Eucaristia. Cristo está verdadeiramente presente, e este é o maior de todos os sinais. Nós não vamos em busca de sinais extraordinários, porque nós não queremos as coisas para esta vida, nós queremos entrar nas alegrias do céu. Nós buscamos a eternidade. Veja a problemática quando nós andamos atrás do Cristo dos milagres. Quantas vezes nós rezamos pedindo a Deus que cure uma pessoa que está doente e ela não é curada? Quantas vezes isso acontece? Agora, nós deixamos de acreditar em Deus porque Ele não curou a pessoa que estava doente? Se nós deixamos de acreditar em Deus, significa que a nossa fé é uma fé imatura. Porque nós não estamos buscando a Deus pelas coisas que Ele pode nos oferecer deste mundo. Nós estamos buscando a Deus pela vida eterna que Ele nos oferece. Se eu tenho que passar pela enfermidade, e a enfermidade é um caminho de salvação, Deus seja louvado pela enfermidade. É com esse câncer que eu vou morrer, porque se o câncer é o caminho da minha salvação, eis-me aqui, Senhor. E através daquela enfermidade eu permaneço unido a Deus. Recentemente na nossa paróquia, a Ginaína faleceu. Quantas missas nós celebramos pedindo a Deus que concedesse a ela saúde, mas ela morreu mesmo assim, enferma. Por isso nós vamos deixar de acreditar em Deus? Não, porque de forma insistente ela disse: Padre, eu não sei o que estou passando por isso, mas se Deus vai tirar um bem maior dessa enfermidade, eu vou confiar na graça de Deus. Isso é fé. Alguém que, mesmo não sendo curada, como todos nós gostaríamos que fosse, continuou confiando em Deus. Essa é a fé que nós precisamos pedir a Deus, não aquela fé que busca as curas temporárias. Vamos ao Evangelho? Nós temos algumas ressurreições que Cristo fez. Cristo ressuscitou Lázaro, sim ou não? Sim. Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, sim ou não? Sim. Cristo ressuscitou a filha de Jairo, sim ou não? Sim. Quem aqui já encontrou Lázaro? Quem aqui já encontrou a filha de Jairo? E quem aqui já encontrou o filho da viúva de Naim andando pelo mundo? Alguém tem notícias dele? Alguém tem? Não. Por quê? Porque eles morreram de novo. Morreram de novo. O que aconteceu na vida deles? A reanimação do cadáver. Jesus trouxe essas pessoas novamente a esta vida para indicar que Ele é o Senhor da vida. Agora, a ressurreição que Cristo nos assegura não é aquela ressurreição que aconteceu na vida de Lázaro, na vida da filha de Jairo, na vida do filho da viúva de Naim.
A ressurreição que Cristo nos assegura é uma ressurreição que nos insere na vida eterna. É essa vida que nós temos que buscar, irmãos e irmãs. Essa é a fé verdadeira, a fé que nos faz buscar a vida eterna. Não a fé do cristão ping-pong que fica buscando milagres nessa ou naquela igreja, naquela ou nessa comunidade. Nós permanecemos na comunidade de Cristo, na igreja de Cristo, não pelos milagres que Cristo pode oferecer para esta vida, mas pelo grande milagre que Ele nos oferece, que é a vida eterna. É por isso que nós seguimos a Cristo Jesus. A Escritura já diz que nós seríamos tolos se nós seguíssemos o Cristo pelas coisas deste mundo. Nós seguimos a Cristo porque cremos na vida eterna. Que espécie de fé nós temos? Qual é a fé que tem movido a nossa vida? Essa fé medíocre que nos leva a buscar as coisas deste mundo? Nós seguimos a Cristo pela cura que Ele pode oferecer neste mundo, pela prosperidade que Ele pode nos oferecer neste mundo? Não que Cristo não possa curar, Ele cura. Não que Deus não possa conceder a prosperidade, Ele concede, mas essas coisas não são importantes. Quando nós temos essa fé verdadeira, essa fé que nos leva a buscar a Cristo, não pelas coisas que Ele pode nos oferecer nesse mundo, mas pela vida eterna que Ele nos assegura através da sua paixão, morte e ressurreição. Veja que Tomé não está tão distante de nós. Tomé vive dentro de cada um de nós, que tantas vezes queremos que Cristo realize aqueles sinais que nós queremos e nos esquecemos do maior de todos os sinais. Ele está no meio de nós. Jesus está vivo. São Pedro está dizendo na sua carta à comunidade: nós vamos passar por um período de tribulação, isso faz parte, mas nós caminhamos em direção à vida eterna. A ressurreição é a verdade de fé que deve despertar no nosso coração a esperança. Nada de ficar de beicinho caído, empurrado com Deus, porque Deus não fez isso para mim, porque isso é próprio de alguém que é imaturo na fé, e nós fazemos isso. Nós temos que crer porque quer crer, porque confia na vontade de Deus. Não pensemos que seguir o Cristo significa isenção de tribulação. Jesus está comunicando a paz, mas os apóstolos viveram aquela paz que nós queremos tanto, a ausência de tribulação. São Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. São Judas, o apóstolo, foi decapitado. São Paulo foi decapitado. Santo André foi crucificado em forma de X. Nada dessa paz que nós almejamos. Cristo comunica a paz, e a paz comunicada por Cristo é a certeza da vida eterna, a certeza da sua presença. O que nós fazemos? Nós louvamos a Deus pelas dificuldades. Deus seja louvado. Se essa dificuldade é para a minha salvação, Deus seja bendito. O que a Escritura nos ensina: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus. Essa é a fé que nós precisamos pedir a Deus. Não aquela fé medíocre, pautada nas coisas que são sensíveis, mas a fé que nos abre os olhos e nos faz ver que existe um céu, que existe uma vida eterna, uma vida que transcende esta vida, uma vida maravilhosa que Deus preparou para todos aqueles que creem verdadeiramente na ressurreição de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, à semelhança da primeira comunidade cristã, que orava num só coração e numa só alma, oremos nós também pela Igreja e pelo mundo inteiro, dizendo numa só voz: Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis da Santa Igreja se reúnam em cada Páscoa semanal para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que é submetida a sua fé, mas preciosa do que o ouro perecível, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrarem no seu íntimo com Jesus, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor Jesus Cristo dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai e se entregue a Cristo e viva do Espírito. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela aniversariante Roseni Jesus da Silva Nogueira, pelos enfermos Edilson Alexandre Ramos, Noel Alexandre Ramos e Renata Aparecida Correia, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abri o coração dos vossos filhos ao grande dom de Jesus ressuscitado e dai-nos a graça de o encontrar cada domingo na palavra proclamada e na fração do pão. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa, vamos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa, vamos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja que mãe deseja é a consciência do gesto de ofertar. Se atualize durante toda a vida como Cristo
se mola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa, e ao nos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolher a Deus as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai a nossa oferenda, ó Senhor.
nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Gorgônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste esta oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Benedito Faria, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Rezemos pelos mortos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Livrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los em nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-nos com um sinal de paz. Deus que tiras do pecado do mundo, tende piedade do reino de Deus que tiras do pecado do mundo, tende piedade do reino de Deus que tiras do pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor porque é bom. Inteira é a sua misericórdia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Retenha o seu povo eleito, eterna é a sua misericórdia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. O poder do Senhor fez maravilhas, o poder do Senhor me exaltou. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Põe as mãos nas minhas chagas, não duvides, crê somente. Aleluia, aleluia. Oremos. Concedei a Deus Onipotente que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar-se, por favor, com os nossos amigos. Na quinta-feira, toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos a celebração da Santa Missa na Matriz, durante todo o dia, adoração ao Santíssimo Sacramento, até às 16h30, encerrando com a bênção do Santíssimo Sacramento. Nesta terça-feira, dia 18, às 20 horas, teremos a reunião do CPP. E ainda temos o auxílio pascal da família na Secretaria Paroquial. Então, aqueles que ainda não adquiriram, gostariam de adquirir, poderão ir à Secretaria Paroquial e fazer a aquisição no valor de R$20. E a Pastoral Familiar está preparando o terceiro encontro de casais, que acontecerá em maio. E a Pastoral está necessitando para as refeições que serão servidas aos casais. A
pastoral está necessitando de 4 peças de mussarela, 3 peças de presunto, 50 garrafas de 2 litros de talmarim. Então, aqueles que quiserem e puderem ajudar, podem deixar a doação aqui na comunidade, com os membros da comunidade, ou mesmo na secretaria paroquial. E também convidamos a todos para participar do tríduo do Cristo Bom Pastor. Então hoje fizemos a intronização, a bênção, a nova imagem do Cristo Bom Pastor, e agora, durante o período pascal, nós recordamos no 4º domingo da Quaresma o título Cristo Bom Pastor. Então a nossa comunidade irá celebrar o tríduo em louvor ao Bom Pastor, com a celebração no dia 28 e 29, às 19h30, então 28 e 29, sexta e sábado, às 19h30, com venda de pastel. E no dia 30, domingo do Bom Pastor, a missa às 9h30. Então venham participar, também convidem os amigos, familiares, para prestigiar o tríduo em louvor ao Cristo Bom Pastor. E a Pastoral Familiar está realizando o encontro da Pastoral Familiar durante este ano nas comunidades. Então, nesta quinta-feira, dia 19, será na comunidade Santa Cruz e São Roque, do bairro da Chapadinha, às 20 horas, e a Pastoral Familiar convida as famílias para participar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Recebam todos um bom domingo e uma ótima semana. Como são belos os pés do mensageiro e anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro e anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina. Junto a nós.